O que sonham as mulheres de hoje? Sonhar com alguns modos de ser que a gente ainda não foi capaz de pensar. Foram muitas as mulheres apagadas da história. Com essas bruxas, na verdade, ele foi um modo também, não só religioso, mas político, de acabar com a força do coletivo das mulheres nas comunidades. Preconceito, violência e discriminações causam dor e trauma. Trauma é sobre, a partir de experiências que vivemos, olhar para o mundo pelas lentes do medo e do perigo. Porque o cuidado é sempre uma tarefa que cabe às mulheres. E quem é que decidiu que esse trabalho feito em casa não é um trabalho que deve ser valorizado, remunerado? Novas mulheres, antigos papéis. Tema desta série do Café Filosófico. Ao longo dos anos, a luta das mulheres por espaço, reconhecimento e respeito na sociedade trouxe conquistas nos mais diversos campos. Na política, na cultura, nos costumes, na maternidade. Tanto foi conquistado e tem se transformado. Avós, mães, artistas, intelectuais e tantas outras personagens femininas inspiram e iluminam. Saber o quanto essas lutas e caminhos continuam e quais novas perspectivas se abrem pode ser um desafio para o sonho coletivo da mulher contemporânea. O que nós pensamos, percebemos ou a gente consegue reconhecer nos desafios que as mulheres vivem hoje é que são ainda desafios antigos, questões, pautas, necessidades de transformação que as nossas avós, as nossas bisavós, tataravós, não só biológicas, mas intelectuais, afetivas, essas mulheres que vieram antes de nós lutaram. Esses desafios foram plenamente alcançados? E aí, o que mudou? Será que realmente a gente tem... a gente alcançou um lugar de liberdade como mulher, um lugar de empoderamento, como muitas vezes a gente fala? Eu tenho estudado muito a questão da história dos sonhos. E é claro que um pesadelo ou um sonho tem muito a ver com a dimensão do que um sujeito singular vive. Mas também tem uma dimensão coletiva, que atravessa um pouco como que é a nossa experiência psíquica perante os medos, os desafios, os traumas que a gente tem como mulheres. Porque eu li uma pesquisa científica que mostrava o seguinte, que as mulheres têm mais pesadelos em termos comparativos do que os homens. E isso tem um sinal ou um indício de um sofrimento psíquico que tem a ver com diferentes esferas da nossa cultura contemporânea. E os sonhos falam muito sobre como a gente vive, a nossa vida desperta, né? Eu gosto muito da reflexão que esse pensador indígena, que é o Ailton Krenak, traz para nós, que fala que dentro das culturas indígenas, o sonho ele é uma esfera que pode ser aprendida e ensinada. Ele é um aspecto cultural. Não é que as pessoas sonham ou não sonham, independente das relações que elas têm com o presente ou com os demais. E o Krenak fala que gosta muito do como a cultura chavante vê o sonho, que fala que geralmente as pessoas não reconhecem nele a importância que a gente deveria dar. E o Michel Foucault, que é um outro filósofo que eu gosto muito, ele não estava olhando necessariamente para essa importância do sonho nas culturas indígenas, mas na própria cultura ocidental, no berço da nossa cultura. E o Foucault falava, olha, na antiguidade clássica, o sonho tinha uma importância, porque ele significava que aquele sujeito tinha uma prática de si, uma prática de liberdade. Se ele tinha uma imaginação onírica, se ele tinha uma relação com o que passava na vida dele correlacionada ao que ele sonhava, isso era um índice, um sintoma de uma época.
O diagnóstico que os psicanalistas têm feito, por exemplo, o Thales Absaber, o Christian Dunker, é de que nós nos tornamos maus sonhadores. Eles falam, o problema não é mais como que as pessoas chegam com sonhos que os psicanalistas precisam interpretar no consultório, mas o problema é que as pessoas não sonham mais. O que está acontecendo? Não é que, obviamente, não se sonha, mas que existe um índice, um sintoma relacionado à nossa atualidade, que é o que eu queria comentar com vocês, que afeta muito a vida das mulheres. E tem um historiador, Jonathan Crary, que um livro que eu gosto muito dele chama 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. O Crary fala o seguinte, olha, a gente vai vivendo numa aceleração na modernidade urbano-industrial, a partir da construção da sociedade moderna, onde o sono vai ganhando cada vez mais um impacto do que é o excesso de trabalho e de produtividade. A gente não para de produzir, a gente tem uma sociedade que exige que a cada momento das nossas vidas a gente esteja atento, desperto e produtivo. E essa esfera do sono ela fica relegada. As pessoas já não dormem direito e as pessoas já não sonham direito. Então, as pessoas estão dizendo que estão muito mais esgotadas, e as mulheres em especial. 24/7 é um tempo de indiferença, contra o qual a fragilidade da vida humana é cada vez mais inadequada e dentro do qual o sono não é necessário nem inevitável. Em relação ao trabalho, torna plausível, até normal, a ideia de trabalhar sem pausa, sem limites. A imensa parte de nossas vidas que passamos dormindo, libertos de um atoleiro de carências simuladas, subsiste como uma das grandes afrontas humanas à voracidade do capitalismo contemporâneo. O sono é uma interrupção sem concessões no roubo de nosso tempo pelo capitalismo. A maioria das necessidades aparentemente irredutíveis da vida humana, fome, sede, desejo sexual e, recentemente, a necessidade de amizade, foi transformada em mercadoria ou investimento. O sono afirma a ideia de uma necessidade humana e de um intervalo de tempo que não pode ser colonizado nem submetido a um mecanismo monolítico de lucratividade. A verdade chocante, inconcebível, é que nenhum valor pode ser extraído do sono. Sonhar ou simplesmente descansar é uma forma de resistir a isso que nos atordou ou nos atormenta. Por que as mulheres estão tão esgotadas ou por que as mulheres têm essa pressão por não descansar? Isso tem a ver com a cultura, tem a ver com as pressões que, de alguma maneira, nos são colocadas. A gente já ouviu bastante falar, a partir das leituras feministas, de que as mulheres têm duplas, triplas jornadas de trabalho, não é? Elas precisam acumular múltiplas tarefas. Além de múltiplas tarefas, as mulheres têm outras questões que afetam a sua saúde mental, a sua capacidade de descanso. Às vezes tem a ver com como existe uma interseccionalidade que não permite que a gente descanse. Eu preciso cuidar da família, eu sou uma mãe solteira, dependendo da classe, da raça, eu tenho que, de alguma maneira, me desdobrar em 1000 para conseguir fazer aquilo que é preciso ser feito, ou para sustentar ou cuidar da minha família. Mas também isso se acumula com uma série de questões históricas, como uma maior precariedade dos serviços públicos, que as mulheres não têm tanto acesso, maior exposição, maior vulnerabilidade à violência sexual, à violência política, à violência nas ruas. As mulheres têm enfrentado mais dificuldade de alcançar um patamar de estudo ou de trabalho que seja igualitário. Então, não é de se estranhar que as mulheres estejam mais cansadas ou esgotadas, como muitas vezes a gente escuta por aí. Essas questões não são necessariamente solucionadas só com as condições práticas. A gente precisa de uma transformação das subjetividades, onde essas tarefas, além de partilhadas, elas também sejam dignas de valor, não é? Elas sejam consideradas como parte importante da manutenção da vida. Agora, a quem interessa, né? A quem interessa propor políticas públicas que deem um passo além da
qualificação técnica das mulheres para o trabalho, entende? E que isso possa ter a ver com você liberar o tempo das pessoas para a vida, que seja como nas antigas tradições socialistas, para você poder estudar, para que você não viva simplesmente pelo trabalho, que também é importante, mas que não seja só o trabalho, né? Mas que as pessoas possam ter uma verdadeira vida. No próximo bloco, Sonhar em mudar essas estruturas nas quais a gente já vive, às vezes parece um pesadelo, né? Não um sonho. É muito difícil imaginar como realmente lutar contra estruturas tão profundas. as transformações dos papéis das mulheres ao longo da história foram muitas. Movimentos feministas, políticos e intelectuais, resistências domésticas, individuais e coletivas permitiram que direitos como voto, salários, leis de proteção contra a violência, liberdade de decisão, entre tantos outros, fossem parte da vida social da mulher de hoje. Trazemos muito das práticas femininas do passado. Revisitamos e repensamos os papéis das mulheres constantemente. Mas como pensar no feminino em uma estrutura que se mantém tão fortemente masculina e patriarcal? Deveria o sonho feminino ser o de derrubar essa estrutura tão arraigada ou lutar por um espaço igualitário dentro dela? Muito se conquistou, muito a gente conseguiu a partir do que foram as lutas do passado. E tem uma imagem que eu gosto muito de uma artista, que é uma artista visual ítalo-brasileira, chamada Ana Maria Maiolino. E essa obra se chama Por um Fio. A gente pode ver 3 mulheres de 3 gerações, é um autorretrato da artista com a família, que elas são ligadas por um fio que une as 3 pela boca, não é? E essa obra foi criada durante a ditadura militar, mas ela tem muitos sentidos que poderiam ser destacados aqui. Um deles é como a gente está ligado, de alguma maneira, a essas gerações passadas, essas mulheres que lutaram para que a gente pudesse, hoje, ter a vida que a gente tem, e também as gerações futuras. Mas fala também de um lugar de silenciamento, disso que está por um fio, disso que não é dito, disso que é invisibilizado na vida das mulheres e que a gente tem que levantar e fingir que não está necessariamente acontecendo. Então, a Ana Maria Maiolino chama a atenção, nessa e em muitas outras obras, para o que são as práticas femininas e as relações que nós temos com essas mulheres que vieram antes de nós. Agora, as transformações foram muito grandes. As mulheres não vivem os mesmos papéis de gênero que viviam nos anos 40. Elas podem, sim, estar ou não casadas, ter ou não filhos, estar no mercado de trabalho ou não, mas esses antigos papéis é como se você tivesse que vestir uma roupa que não te cai bem mais, ou que já não te serve. Você pode até estar neles, mas não necessariamente eles trazem tudo aquilo que nós estamos buscando. Então, o que nós queremos, né? Para onde que nós desejamos ou queremos ir como cultura? Essa transformação dos costumes, dos hábitos, foi impulsionada pelos feminismos dos anos 70, né? Hoje a gente sabe que a luta das mulheres é múltipla, vai de mulheres que estão no mundo rural ao mundo urbano, mulheres negras, mulheres que discutem a sexualidade, o feminismo lésbico, vertentes, feminismo marxista, feminismo da diferença, ou seja, é uma pluralidade de reflexões que se ampliou. Mas se a gente lembrar historicamente, as mulheres lutaram primeiramente por uma igualdade, conquista de direitos básicos, voto, a possibilidade de ter um salário igual, que até hoje não necessariamente o salário igual chegou, não é? Então, são lutas que a gente pode ver que participam de uma história do feminismo, mas que não necessariamente a gente conquistou um lugar pleno para elas. Depois, eu acho que é importante lembrar que o feminismo discutiu muito a questão do prazer e do corpo. Quais seriam as nossas possibilidades de alcançar a liberdade que a gente queria, saindo um pouco dessa norma masculina que os feminismos às vezes chamam de uma norma heteronormativa, né? Masculinista. Como viver a sexualidade que não necessariamente estivesse dentro desses padrões de gênero.
É interessante, né? Porque sonhar em mudar essas estruturas nas quais a gente já vive, às vezes parece um pesadelo, né? Não um sonho. É muito difícil imaginar como realmente lutar contra estruturas tão profundas. Me veio muito fortemente a ideia da transformação política, né? Que talvez seja a estrutura que nos atinge de forma mais profunda e contra a estrutura contra a qual as mulheres se embatem e procuram transformar. A gente está consciente de que o poder político, por exemplo, é masculino, que as estruturas e as instituições são masculinistas, operam a partir de uma lógica que não é necessariamente a nossa, né? Então, como criar uma imaginação política diferente, uma forma diferente de vida? E essa questão, acho que ela faz parte da história das mulheres e da história dos feminismos. As mulheres nunca deixaram essas questões de lado, mas pensaram, por exemplo, a política representativa. Ela exclui muitas vezes as mulheres, mas como é que a gente vai fazer? A gente vai entrar nessa instituição e transformá-la por dentro, né? Que é o Estado, por exemplo, a instituição da política representativa, ou a gente vai operar de forma a derrubar esse sistema. É um debate muito importante dentro dos feminismos, muito, muito forte, que propõe, talvez o que a gente precisa é organizar novas formas de compartilhamento, de horizontalidade, organizar a nossa coletividade de uma maneira diferente, como, por exemplo, a gente viu numa onda jovem feminista a partir de mais ou menos 2015, por aí, onde as meninas começaram a falar, olha, a gente quer uma outra política. As mulheres saíram nas ruas, foi uma grande explosão social, falando, a gente quer uma organização que não seja tão hierárquica quanto a política masculina. Propuseram partidos coletivos, né, candidaturas coletivas. E falando, a nossa linguagem também é diferente. A nossa linguagem política tem que passar pelo corpo, tem que passar pelo que é a nossa vivência. Não pode fingir que nós somos sujeitos só abstratos, sem uma vida concreta que nos atinge. E existe um debate. Nós vamos fazer o quê? A gente vai entrar... E existem feministas que nunca quiseram entrar no Estado. Falaram, não, esse é um feminismo de Estado, o Estado nunca vai ser feminista. Então, a gente tem que lutar de fora do Estado para derrubar essas estruturas que, quando se movem, elas não movem as correntes mais profundas que criam a desigualdade de gênero. Então, o que vai transformar realmente a possibilidade das mulheres agirem na política, né? Elas pensavam. Eu acho que tem muitas conquistas importantes, tem conquistas que têm a ver com a regulamentação do trabalho feminino, por exemplo, da lei do trabalho doméstico, tem conquistas que têm a ver com a tipificação da violência, do feminicídio, a Lei Maria da Penha, são conquistas importantes, mas elas colocam em pauta de que as mulheres puderam tentar barrar uma violência, mas que elas estão muito conscientes de que precisa haver uma transformação social para que isso que é um direito se torne uma conquista concreta e para que essa violência realmente possa ser extirpada, né? É muito difícil também para uma mulher estar num mundo masculino, nessa matrix masculina. Por quê? Porque para você estar na política, você precisa de tempo, você precisa de dinheiro, você precisa de poder. E a maioria das mulheres não tem isso. Então, quando elas vão para a política, elas sofrem muita misoginia. Essa questão, então, ela coloca para nós que às vezes as mulheres não estão necessariamente na política representativa, nos cargos de visibilidade, mas elas estão nas estruturas que dão apoio regulamentador, estão fazendo política de monitoração em ações coletivas, estão propondo ações participativas na sociedade civil, estão tentando fazer com que as coisas verdadeiramente sejam transformadas, principalmente no que tange a violência e no que seria a possibilidade de dar uma melhor condição de formação educacional, principalmente numa sociedade desigual como o Brasil. O Foucault, por exemplo, ele falava que nós podemos ser sujeitos de direito, mas não garantimos, ao ser sujeitos de direito, que têm acesso às leis, que sejamos sujeitos éticos, entende? Então, é preciso uma transformação da subjetividade para que verdadeiramente essas conquistas femininas sejam respeitadas ou sejam ancoradas no que seria
um imaginário social e um imaginário político. No próximo bloco, Esse neoliberalismo é que impulsiona as mulheres a todo tempo encontrarem uma performance que tem a ver com o que a gente chama de se construir como uma empresária de si mesmo. Uma mulher de sucesso é aquela que tem dinheiro ou que tem um cargo importante. Ou ainda, mulher de sucesso é aquela que tem um casamento, uma família, filhos. O que seria ter sucesso? para além das vitórias femininas, a reflexão é até que ponto os ganhos individuais de algumas poucas mulheres equivalem a conquistas coletivas. É repensar como a sociedade tem lidado com os novos papéis femininos conquistados. É também questionar quais são os caminhos tidos como de sucesso. Quantas mulheres já conseguiram avançar por eles? E até que ponto o que acreditamos ser sucesso tem nos permitido um bem viver? Eu pergunto para as estudantes, se vocês se consideram feministas? E até às vezes os rapazes também falam, sim, claro, nós somos feministas. Quer dizer, houve uma grande onda, uma grande transformação cultural, onde elas já sabem que elas têm a possibilidade de defender aquilo que elas querem como sujeito e o próprio desejo, a própria vontade de construir a vida delas de uma forma livre. Mas ainda assim, mesmo as jovens ainda experimentam algumas dificuldades. Por exemplo, como sair da ideia do dispositivo amoroso, de que a felicidade estaria ligada a você ter uma vida familiar ou um relacionamento afetivo tradicional, né? Essas dificuldades ainda se encontram mesmo nas mulheres mais jovens ou das novas gerações. E uma outra obra que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu acho que mostra um pouco os impasses que muitas vezes as mulheres passaram nesse período de construção ou de consolidação do feminismo, que vem de uma artista negra chamada Rosana Paulino, uma obra dos anos 90, que ela faz essa pergunta muito simples, mas muito poderosa, que é: se é tão fácil ser feliz, né? E a gente vê uma jovem negra com dois destinos na sua frente, um que seria um casamento e o outro que seria uma vida no trabalho, no mundo empresarial. E a Rosana Paulino reflete nessa obra se esses destinos, que seriam os destinos possíveis para as mulheres, para a felicidade feminina, seriam suficientes. E do ponto de vista das mulheres negras, esses destinos eles eram muito limitados, porque, por um lado, o que é o mercado afetivo dentro de uma cultura racista? Por outro lado, como que é entrar num mercado de trabalho ultracompetitivo, masculinista, com violência racial, com exclusão? Então, mostrava-se nessa obra, de uma maneira muito simples, que essa felicidade, digamos assim, ou essa possibilidade ofertada ou pelo mercado matrimonial ou pelo mundo do trabalho, tinham alguns impasses. O casamento não é destino natural. A gente sabe que a família papai, mamãe e filhinho monogâmica é uma estrutura constituída dentro do mundo urbano industrial, nasce no século XIX, se estrutura de uma certa forma que não existia no antigo regime, em outras épocas ou em todas as culturas. Mas a questão do trabalho tem a ver com como ser ou como alcançar essa liberdade feminina hoje num mundo que a gente sabe que é neoliberal, não é? E esse neoliberalismo é que impulsiona as mulheres a todo tempo encontrarem uma performance que tem a ver com o que a gente chama de se construir como uma empresária de si mesma. O Michel Foucault falava disso, acompanhado de muitos outros pensadores e pensadoras discutindo a questão do como que a sociabilidade se transforma num mundo neoliberal, que não é apenas uma racionalidade de mercado que se transforma, mas toda uma racionalidade social. O que está implícito para nós hoje, nesse mundo 24/7 de produtividade máxima? Está implícito que as mulheres precisam se tornar mais gerentes da sua própria vida ou do que seria seu próprio capital humano, a fim de alcançar o que seria essa tão sonhada felicidade dentro do sistema capitalista.
Agora, existem problemas também nesse sistema de pensamento que várias mulheres, filósofas, pensadoras estão falando conosco, a Verônica Gago, a Margarete Rago, a Johanna Oxala. Será que se a gente pensar que o feminismo ou a autonomia das mulheres é simplesmente o sucesso dentro do mundo do trabalho, o feminismo alcançou sua realização total? Porque dentro do campo do neoliberalismo, você se constituir como uma empresária de si, você está conseguindo um ganho que é muito mais individual do que coletivo, fruto do que é o seu esforço, digamos assim, nessa lógica meritocrática, onde os indivíduos estão competindo um contra os outros. Então, se eu sou um sujeito que estou me constituindo nessa racionalidade neoliberal, que está atravessando nossa cultura, independente de onde a gente esteja, eu estou, de alguma maneira, indo atrás de um tipo de realização que não necessariamente está compartilhado por todas as mulheres. Uma reflexão que quem traz para nós são muitas vezes os movimentos e as culturas indígenas, é que talvez, em vez de sermos empresários de nós mesmos de sucesso, né, o que seria ter um bem viver? Essa expressão, esse conceito dentro da cosmogonia indígena, que indica que bem viver é muito mais do que conseguir andar de avião, comprar uma casa maior ou ter acesso a carne barata no mercado, entende? Que são condições, às vezes, que a gente pensa, são necessárias, ter uma boa alimentação, uma casa, mas não necessariamente para eles isso é bem viver. Bem viver seria uma forma de vida digna, onde a gente não estivesse necessariamente explorando o planeta, os outros seres vivos, os outros sujeitos, e pudesse viver em harmonia com a gente e com os demais. Tudo isso para perguntar para nós, a gente encontrou esse bem viver como mulheres, né? O que falta? Você se considerar uma mulher de sucesso porque você é uma empresária de si mesma, é uma cooptação do feminismo. As mulheres acabaram, digamos assim, abrindo mão da sua luta coletiva. Mas eu acho que a gente poderia aprofundar um pouco mais nessa reflexão e pensar que essas formas de governo dos sujeitos sobre eles mesmos estão tão disseminadas, elas são tão difíceis de enxergar, que a gente acaba reproduzindo coletivamente essas questões sem necessariamente se dar conta, não é? Teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que a maior hashtag das redes sociais no 8 de março, que é um dia de luta histórico, né, para as mulheres, foi o empreendedorismo feminino, né? Então, o que o empreendedorismo feminino fez em nome, digamos assim, das mulheres, né? O que ele significa para as mulheres, sem menosprezar as mulheres ou aquelas que estão empreendendo, não é essa a questão. A questão é que o empreendedorismo substitui uma luta coletiva muito maior, muito mais historicamente muito mais estruturada. E parece que nós estamos lutando ali para que as mulheres individualmente apareçam como sujeito no mercado, não é? O neoliberalismo ele produz como resultado coletivo, ao invés do sujeito olhar para o mundo compartilhado, olhar para si, promove uma atomização do social e uma certa destruição do tecido social. A gente sabe disso, isso é uma discussão que vem de diferentes esferas da análise política, sociológica, artística, não é? E que não necessariamente reflete o que a gente gostaria de conhecer como mulheres no mundo de hoje, como liberdade. Feminismo vem falar de liberdade, não só para as mulheres, mas para toda a sociedade. Eu entendo que ser livre seja muito difícil, porque você tem que acordar e pensar o que você quer e o que faz sentido para você e por que causa você vai lutar de você mesmo, né? Então, ser livre é difícil, porque você tem que criar a sua vida. E é isso que o feminismo propõe. Ela explica muito bem esse desafio que é a liberdade feminina, né? Liberdade, o que a gente entende por liberdade? Que liberdade não é simplesmente essa visão de que ser livre é poder escolher e pronto, acabou. Eu escolho minha submissão e sou livre, né? Eu não sei se é possível dizer que alguém é livre se ela escolhe uma situação de violência,
Então, coloca em jogo para nós de que liberdade não é um estado, não é simplesmente você dar um atestado de liberdade, né, para alguém. Mas é poder exercer a liberdade, porque exercer a liberdade dá muito trabalho também, né? Tem muitas resistências quando a gente ousa romper com o que são as normas sociais. Existe muita resistência de diferentes esferas, às vezes familiares, às vezes sociais, às vezes políticas, e às vezes as mulheres pagam com a própria vida, né? Por romper, por ousar a liberdade, né? A gente precisa de uma emancipação que seja exercida na prática, onde eu posso andar na cidade à noite, eu posso me vestir sem ser julgada, eu posso escolher casar ou não casar, ser mãe ou não ser mãe, que mãe eu quero ser, sou uma mulher cis, uma mulher trans, a minha sexualidade ela está ou não definida por esses padrões, por essas normas de gênero, e eu posso ser evidentemente respeitada e livre, né, nessas condições. Que tipo de maternidade existe hoje? Elas não são mais as mesmas. Que tipo de relações afetivas existem hoje? Elas não são mais as mesmas. Elas colocam uma série de problemas novos. E quando a gente fala de liberdade, também é importante pensar nisso, que isso que, por exemplo, essa poeta falava, Audre Lorde, que eu sou livre se uma outra mulher não é. Entende? Se eu faço parte de uma coletividade, eu só vou ser livre quando as mulheres forem livres. Mesmo que as correntes que prendam essa outra mulher sejam diferentes das que me prendem. Então, esse recurso a pensar que a liberdade é um trabalho impaciente, né? Porque a gente quer muito ela, mas ele precisa ser refletido, ele é lento, ele é construído no cotidiano e ele é construído com atenção às linhas de fuga, às possibilidades de poder que vão sempre se renovando. E aquilo que era liberdade ontem para uma mulher, nos anos 40, 50, 60, hoje pode ser que para nós seja só uma pedra para a gente subir mais um degrau e que não necessariamente represente tudo aquilo que a gente busca e precisa, como não vai ser necessariamente para as próximas gerações, né? Então, também essa fala de algumas feministas mais velhas que falam, mas vocês não reconhecem tudo que nós abrimos de caminho. Então, acho que é preciso reconhecer, né? No próximo bloco, E a liberdade, é claro que ela é muito mais do que pagar as contas. Ainda que pagar as contas seja importante, não é disso que nós estamos falando aqui, né? a busca pela liberdade é uma das mais constantes na história da humanidade. Ser livre para ser o que se deseja, para ir aonde se sonha, para falar o que pensa, para amar. Ao longo dos séculos, movimentos diversos uniram mulheres ao redor do mundo em nome da liberdade. Muitos direitos conquistados foram resultado dessa luta. Mas uma vez conquistados esses direitos, conseguimos de fato ser livres? Diversas vezes, apesar de reconhecer direitos e conquistas, cria-se estruturas sociais que reforçam padrões morais, comportamentos e papéis que aprisionam e limitam principalmente as mulheres. Nesse mundo, é possível sonhar com alguma coisa diferente? Então, o Jonathan Crary e esses outros psicanalistas, eles falam, olha, a gente não está sonhando nem dormindo, quanto mais acordado. A gente consegue pensar para além disso, para além do sucesso profissional ou de se revestir de uma vida totalmente voltada à produção, né? Como saída política para as mulheres. É interessante pensar que essas alternativas elas estão colocadas de forma muito complexa. O que é realmente autonomia para nós e o que é empresariamento da vida? Como saber se o que eu estou em busca é de liberdade ou é dessa liberdade de simplesmente acessar o mundo do consumo ou o mundo do trabalho, tal como o nosso imaginário prega como solução para a felicidade de uma época, né? Ou para
o sucesso de uma época, de um sujeito de uma época. E a liberdade, é claro que ela é muito mais do que pagar as contas. Ainda que pagar as contas seja importante, não é disso que nós estamos falando aqui, né? E o Michel Foucault falava, olha, liberdade é uma prática consciente, refletida, lenta, onde você só conquista a liberdade se você tem liberdade de ação. O que você faz para realmente ser livre? Você pode falar o que você pensa, você pode escolher livremente onde transitar, você pode escolher que parceiros você quer, se você quer ou não a maternidade, se você quer ou não os papéis tradicionais. Essa liberdade, por exemplo, para Angela Davis, ela falava, é uma luta constante. Ela não é um lugar de libertação onde a gente chegou com os feminismos e pronto, agora as mulheres podem se divorciar, resolvido, entende? Como se resolvesse, né? Porque no mundo contemporâneo os homens vão atrás das mulheres até onde eles podem, né? Então, essa liberdade é uma conquista muito difícil. Essas pressões que a gente tem como mulheres, elas se tornaram muito complexas. Por exemplo, a gente falou um pouco do trabalho, mas também na relação entre os gêneros, nas relações, por exemplo, afetivas. E essa reflexão está num filme contemporâneo que ganhou o Oscar de melhor roteiro original, que chama Anatomia de uma Queda. E ele conta a história da Sandra Voiter, que é uma escritora alemã que vive com um marido francês, um filho, e esse marido dela aparece morto. E o filme gira em torno de um tribunal moral que é feito contra essa mulher, porque parece que todo mundo acredita que ela é culpada do assassinato desse marido. Sua generosidade esconde uma coisa suja e cruel. A sua incapacidade de encarar suas ambições. E você me inveja por isso, mas não fui eu que pus você onde você tá. Eu não tenho nada a ver com isso. Você não tá se sacrificando, como tá dizendo. Você escolhe ficar só assistindo porque você tem medo. Porque o seu orgulho faz a sua cabeça explodir antes mesmo de você ter um comecinho de ideia. Aí você acorda e já tem 40 anos e quer alguém pra culpar. E você é o único culpado. Você tá paralisado pelas suas próprias expectativas e pelo seu medo do fracasso. Essa é a verdade. E por que ela é suspeita? Ela é suspeita porque ela transgride todos os papéis tradicionais que a gente achava que a gente já tinha superado, né? Ela é uma mulher livre sexualmente, ela é bissexual, ela é uma escritora, ela tem muita ambição, ela escreve e ela ama o trabalho, aparentemente ela é bem resolvida no trabalho. E essa mulher está, de alguma maneira, tendo que responder ou se defender dessas acusações que vêm de falas que vêm de diferentes lugares. Vem do júri, vem dos familiares, vem da mídia. E ela está buscando, nesse conflito, falar, existe possibilidade da gente se relacionar. Existe possibilidade de amor dentro da nossa relação, mesmo que ela seja conflituosa, mesmo que ela não seja, digamos assim, dentro dos parâmetros que a gente acha que são necessários e tal. Mas o que está acontecendo é que você está com medo do seu próprio fracasso e está projetando isso em mim. A Virginia Woolf falava isso, os homens usam as mulheres como lentes de aumento para se enxergar com o dobro do tamanho que eles têm. Então, é claro, quando esse espelho quebra, né, existe uma dificuldade também das relações se sustentarem. E tem uma coisa interessante nessa briga, nessa cena, que tem a ver com uma tensão em relação às tarefas domésticas. Em alguns momentos, o que está em jogo é quem vai poder criar, quem vai poder cumprir seu destino? Eu ou você? Porque alguém tem que se encarregar de fazer a comida, levar a criança na escola. E essa tensão não está resolvida. Ainda que as mulheres tenham tido um pouco mais de, acho que, construção social, de que as tarefas precisam ser mais partilhadas, claro que quando uma mulher inverte esse jogo, essa situação não é confortável. Uma questão interessante sobre isso, que e se a gente se recusasse a fazer essas tarefas? O que aconteceria? Será que a gente teria mais tempo para nós? Né? Mais tempo para a nossa imaginação política, para a nossa forma própria de vida, não é? Não vou mais lavar os pratos.
Nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira. Nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética. Existe um aspecto que eu acho que a gente está muito mais consciente, que é que essas tarefas fazem parte da manutenção da vida. Então, deixar elas lá não necessariamente vai resolver, a não ser criativamente, igual ela está falando, né? Mas também não acho que a gente esteja mais com uma inocência de percepção de que a questão é simplesmente colocar uma anotação lá do lado do fogão, do cálculo, quem faz o quê. Então, a gente alcançou uma equidade maior nessas questões práticas, mas não total. E essas questões pesam muito na vida das mulheres. E voltando a Virginia Woolf, eu acho interessante que, no início do século, ela falava sobre isso. Ela falava, olha, a criatividade, para ela aparecer, ela precisa de condições materiais. As pessoas precisam de um teto, precisam de uma sustentação básica da vida para poder sentar e fazer algo, e escrever, né? Por exemplo, historiadoras como a Linda Nochlin fizeram essa reflexão posteriormente. Falaram, olha, por que as mulheres não foram grandes artistas? Não é que elas não existiram ou elas não criaram. Elas não tinham, muitas vezes, as condições materiais de investimento, de educação, de tempo, para fazer isso que elas queriam da própria vida, com a própria vida. Então, a independência financeira sempre foi uma questão importante para as mulheres. As mulheres sabem que isso é um colchão de proteção em situações de violência. Ainda que não garanta que você vai conseguir sair da situação, ela muitas vezes ela pode ser considerada uma tábua, né? Um lugar onde você pode se ancorar. Essa imaginação feminina que tem a ver com criar uma forma própria de vida, uma forma própria de existência, não é? Como ela é difícil de ser conquistada. Nós podemos imaginar um mundo diferente? O que nos falta para poder fazer isso? Tem duas questões a respeito disso que quem trouxe muito para nós foi uma filósofa feminista chamada Elizabeth Gross, que ela fala o seguinte: qual que seria então a finalidade do feminismo, né? Muitas do que está sendo colocado pelos feminismos contemporâneos tem a ver com o fato, então, de poder ou não alcançar uma libertação por meio, por exemplo, do mercado ou do casamento. Se isso seria realmente uma liberdade ou se nós teríamos que pensar ou propor uma outra forma de imaginação do que seria a liberdade para nós. E a Elizabeth Gross, ela fala, por exemplo, que existem duas vertentes. Numa delas, o feminismo é visto como um objetivo de libertação das mulheres. Então, quando esse objetivo fosse conquistado, não teria mais necessidade de haver luta feminista ou luta de mulheres. Que a gente teria alcançado um patamar de igualdade. Faz sentido, né? Mas ela fala, mas não é para isso que necessariamente o feminismo existe. Existe para que a gente, no cotidiano, possa reconhecer as relações de poder nas quais a gente está imerso, relações que vão se transformando também continuamente, e para que a gente possa se reorientar, se reorganizar, pensar os sentidos que a gente quer a partir da onde a gente está. Feminismo, e especialmente a teoria feminista, não são a luta para liberar as mulheres, mesmo que ela tenha tendido a se admitir nesses termos. Se é esta sua função, ela falhou miseravelmente. Feminismo é a luta para tornar mais móveis, fluidos e transformáveis os meios pelos quais o sujeito feminino é produzido e representado. É a luta para se produzir um futuro no qual as forças se alinham de maneiras fundamentalmente diferentes do passado e do presente. Isso tem a ver com uma reflexão que vem de um feminismo chamado feminismo da diferença sexual, que, por exemplo, um dos nomes é essa filósofa chamada Lucy Irigaray.
E a Irigaray falava assim, olha, a gente tem que estar atento que a gente está num mundo cuja racionalidade é masculina. E a gente acredita que esse mundo é binário, que esse mundo é dividido entre homens e mulheres, entre masculino e feminino, mas na verdade a nossa forma de pensamento, ela é única, ela é um. Ela é sempre a forma predominante, a forma que tem poder, que é a forma com que os homens governam o mundo, com que os homens pensam o mundo. Então, é claro que a gente está instituído por essas experiências sexuais ou pelas formas com que a nossa sexualidade, o nosso gênero é constituído. Mas tudo isso está moldando um imaginário muito mais complexo, que é um imaginário de inferiorização, que é material, mas que é também simbólico. Onde o que vem da cultura feminina é menosprezado. Isso tem a ver com elementos como as emoções, o sonho, a criação das mulheres, aspectos geralmente considerados separados da racionalidade, né? O que a Irigaray, por exemplo, propõe é que a gente possa ser capaz de entender a cultura feminina ou a experiência das mulheres como uma experiência verdadeiramente outra, diferente, que nos surpreenda, que possa, para nós, ser considerada como algo que nos espantaria, porque nos traria um lugar de frescor, de novidade. É como quando você vai fazer uma coisa que você nunca fez, você sente uma surpresa, porque aquilo é radicalmente diferente do que você conhece. Tamanha é a obliteração da cultura feminina no mundo ocidental, para ela chegar a dizer que a gente precisa de uma outra razão, uma outra forma de compreensão do que são as mulheres. Marcar essa diferença, vamos pensar em termos filosóficos, né? Não quer dizer que a gente vá repor um mundo feminino sobre um mundo masculino, não quer dizer isso. Repor essas diferenças quer dizer ampliar o nosso olhar para aquilo que pode surgir. Então, o feminismo da diferença, ele está embasado numa ideia de que as mulheres não são um grupo homogêneo, ou uma só, entende? Ou uma natureza, ou uma essência. Mas que as mulheres têm muitas diferenças entre si. O que vai dar um embasamento para a ideia dos feminismos, por exemplo, negros, ou para outros feminismos que estão propondo pensar em termos de diferença. Eles dialogam, digamos assim, filosoficamente, mostrando que esses eixos de opressão são muito amplos. Sim, em alguns momentos existem libertações pontuais, mas mais do que se libertar e pronto, acabou, a gente precisaria de uma luta para tornar mais móveis, fluidos e transformáveis os modos como a gente se constitui como mulher. E uma ampliação também do que é a nossa possibilidade de constituição subjetiva, não é? Nesse sentido, acho que está mais claro para nós que não se trata de conquistar ou de fazer o que os homens fazem, ainda que a gente seja capaz, mas de inventar algumas possibilidades que possam ir além disso e sonhar com alguns modos de ser que a gente ainda não foi capaz de pensar. E acho que uma coisa que é muito importante também, que faz parte do nosso eco de liberdade, tem a ver com saber contar também a narrativa das mulheres do passado e nos ligar a isso que uma antropóloga e historiadora feminista que se chama Norma Telles chama de fios comuns. Quais são os fios que nos unem como mulheres, que unem as mulheres do passado a nós e que podem eventualmente nos ligar às meninas, às jovens do futuro. Esses fios, essas memórias, essas conexões que nós temos com as mulheres do passado, elas fortalecem uma luta no presente que exige muita força, que é uma força para deslegitimar as imagens que foram construídas sobre nós, o imaginário político, o imaginário social, que ainda menospreza muito o que as mulheres querem, o que as mulheres desejam, e conseguir uma força para produzir um futuro diferente, um futuro coletivo para as mulheres. O
que sonham e almejam as mulheres de hoje, o que trazemos das gerações de mulheres que nos antecederam, as lutas e conquistas femininas que construíram e permitiram às mulheres novos papéis e liberdades. E os desafios cotidianos de um sistema que ainda não incorpora o feminino e que nos leva a todos a questionar as possibilidades e os caminhos para sonhar um bem viver. O programa de hoje fica por aqui, mas essas reflexões sobre a questão da mulher contemporânea, suas transformações e a sua ancestralidade continuam no canal do Café Filosófico. Acesse e inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. Eu penso que quando o Krenak está falando assim, o futuro é ancestral, ele está falando que algo que é importante que a gente pense é se o progresso, a aceleração, a construção de mais tecnologia é a saída, né? O que eles estão falando é que talvez o que a gente precise, como falou o Walter Benjamin, né, é puxar o freio de emergência. É barrar um pouco essa sociedade que é que depreda, que é predatória, com as mulheres sobretudo, mas isso se aplica a uma lógica masculinista